todo vale se encherá, e todo monte e outeiro, e que é tortuoso, se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Amém. Queridos irmãos, nesse período que nós estamos atravessando, muito se tem falado a respeito dos efeitos da pandemia. Uma frase que ficou na memória de todos nós, frase esta decorrente daquilo que as pessoas falam através das mídias, das redes sociais, é que o mundo não será o mesmo após essa pandemia. E muito se tem falado a respeito de quais são os desdobramentos de melhoramento e crescimento da pessoa humana no período pós-pandemia. E isso tem passado na mente de todo mundo. Você liga a televisão, alguém diz assim: o ser humano não vai ser o mesmo depois da pandemia. Você lê um jornal e é a mesma ideia. Você abre as redes sociais e esse conceito vai sendo trabalhado. E esta ideia não está presente apenas no mundo. Quando nós vemos para dentro da igreja, nós também ouvimos que no período pós-pandemia, a igreja terá crentes mais refinados, de caráter mais ilibado. Ou seja, a igreja vai experimentar um avivamento sobrenatural e glorioso da parte do Senhor. Nós, de fato e de verdade, oramos e entendemos que esta é uma promessa verdadeira, que nós podemos descansar nessa expectativa de que, de fato e de verdade, se avizinha um grande derramar do Espírito Santo de Deus sobre o seu povo. Nós cremos num avivamento, em primeiro lugar, porque há uma promessa de Deus, de que nos últimos tempos Ele derramará do seu Espírito sobre toda a carne. E esse derramar do Espírito será diferente da forma como o Espírito Santo foi derramado sobre os homens no Antigo Testamento, em que para um ser cheio, o outro tinha que estar vazio. No Novo Testamento, Deus abre esse novo tempo, essa nova era, essa nova dispensação em que o Espírito de Deus é derramado sobre todos. Ao longo da história da igreja, a igreja já tem registrado momentos de grande despertamento, momentos de grande derramar do Senhor, mas nada do que aconteceu, nem em Atos, nem ao longo desses 2000 anos de igreja, se comparará àquilo que as profecias bíblicas descrevem como um derramar diluviano e poderoso do Espírito Santo de Deus, trazendo avivamento sobre a igreja. Então eu posso crer no avivamento, porque ele é uma promessa de Deus. Mas eu posso também crer no avivamento, em segundo lugar, porque o avivamento ele é necessário. Há uma ardente necessidade de que, de fato e de verdade, o Espírito Santo de Deus desça sobre nós. Há uma ardente necessidade de que o Espírito Santo de Deus nos faça reviver, nos ressuscite, nos reanime, nos reaviva, nos reavive. Há uma ardente necessidade de uma visitação do Senhor na nossa mente, no nosso coração, no nosso corpo, de uma forma que nós nos sintamos perto do Senhor. Os afazeres, os cuidados desse mundo e também a proximidade do pecado geram em nós distanciamento de Deus
E esse distanciamento de Deus só será barrado, ele só se extinguirá quando houver um derramar poderoso e glorioso do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Por isso eu creio na realidade de um avivamento. Eu creio porque há uma promessa de Deus, de que Ele vai derramar sobre toda a carne o seu Espírito. Eu creio no avivamento, porque eu me sinto carente desse avivamento. Eu envolvido com o meu trabalho, envolvido às vezes até com as atividades clericais, vocacionais e ministeriais, eu me sinto tão envolvido que de repente eu me perguntando aonde está Deus na minha vida. E aí surge em mim a consciência de receber o impacto, de receber o derramar, de receber a graça, de receber a visitação de Deus em nossas vidas. E eu creio que esse sentimento de que um avivamento é necessário, não é só um sentimento meu, não é só um sentimento dos pastores, você também no seu coração, quando você é íntegro, quando você é verdadeiro com você, você que ama o Senhor, quando você também para pensar em si mesmo e na sua relação com Deus, eu tenho certeza que o seu coração anela, o seu coração apetece, o seu coração deseja o dia que os céus serão abertos e Deus derramará do seu Espírito, aleluia, sobre nós de forma marcante e transformadora. Eu creio na realidade do avivamento, porque é uma promessa. Eu creio na realidade do avivamento, porque é uma necessidade. E eu creio numa realidade do avivamento sobre as nossas vidas, porque é isto o que as circunstâncias estão indicando. Nós estamos, por conta das pressões, por conta até do medo e do cuidado com a vida, buscando mais a Deus. Temos orado mais, temos feito intercessões, clamores, temos feito súplicas e rogos mais intensos a Deus. É muito comum nesses dias você conversar com um irmão e o irmão dizer assim: eu estou orando mais. Quando nós estamos orando mais, essa circunstância vai demonstrando que se avizinha num tempo muito breve, num momento muito oportuno, numa ocasião maravilhosa, não muito distante dos dias atuais, em que Deus vai atender a oração do seu povo, vai soprar sobre a terra e vai trazer esse grande e maravilhoso avivamento para nós. Nós não estamos apenas orando mais, nós também estamos estudando mais as Escrituras. Esses dias eu conversando, pastor Paulo, com uma advogada lá na Barra Funda, numa reunião que eu precisei ir lá, ela pegou e disse assim: olha, eu não tenho mais assistido os cultos de ensino na minha igreja, eu estou assistindo o culto de ensino na tua igreja, através da live. Eu disse: é mesmo? Ela falou: sim, porque o seu pastor fala muito de Apocalipse, e eu tenho lido os 21 capítulos de Apocalipse, e eu tenho tentado fazer relações com o que está acontecendo, com o que está revelado em Apocalipse. Então, quando alguém propõe a estudar, a explicar e a expor, eu tenho me dedicado. Isso mostra que, de fato, de verdade, nós estamos percebendo a proximidade do avivamento, porque as pessoas estão se aproximando das Escrituras Sagradas. Nesse período que a gente não pode fazer muitos congressos, os nossos cultos estão mais sucintos e eles são compostos basicamente de orações, 2 ou 3 louvores e 45 minutos, 1 hora para a palavra. A palavra está sendo estudada, está sendo lida, está sendo difundida, está sendo explicada, está sendo debatida. Há programas expondo a palavra no rádio, na televisão, na internet. Na década de 90, os donos de emissoras de televisão ficaram impressionados porque os teleevangelistas tinham surgido nos Estados Unidos, e quando foi na década de 90, os cristãos no Brasil, evangélicos, tomaram a televisão. E agora, aqueles que detêm
O poder sobre a internet está vendo a igreja, durante as noites de domingo, quase causar um blackout na internet. Por quê? Porque os crentes estão vindo, querendo ouvir, aprender e receber a palavra. Urabacanda, Ramachora, Mahai. Eu creio na realidade do avivamento, porque é uma promessa de Deus. Eu creio na realidade do avivamento também, porque as circunstâncias estão apontando para o advento maravilhoso do aleluias, avivamento em nossos dias. Nós não apenas temos orado e não temos apenas lido a palavra de Deus, nós temos feito outra coisa esses dias. Todos nós estamos avaliando as nossas posições diante de Deus. De aqui ou ali você pega, conversando consigo mesmo e avaliando se você está vivendo ou não próximo de Deus, se você está ou não cometendo algum pecado. E não são poucos os irmãos que têm confessado os pecados, não são poucos aqueles que têm procurado consertar a vida, talvez por conta da percepção que nós estamos tendo nesses dias, da iminência da presença da morte. Muitos irmãos estão procurando consertar a casa, organizar a vida, colocar a vida em ordem diante de Deus. E quando há oração, leitura da palavra e vida no altar, o resultado disso é céu aberto, Deus derramando-se sobre a sua igreja e avivando o seu povo. Urabacanda, Ramachora, Mahai. Eu creio, aleluias, num avivamento maravilhoso de Deus. Eu creio porque é uma promessa. Eu creio porque eu percebo a necessidade. E eu creio porque as circunstâncias estão apontando para um derramar glorioso do Senhor, avivando o seu povo. Glórias a Deus, aleluias. Agora, quando a gente pensa em avivamento, geralmente nos vem à mente que avivamento seria apenas estas manifestações, apenas estas exposições que às vezes aparecem no meio da igreja e que às vezes até isso se confunde com algum movimento. Avivamento não pode se confundir com movimento. Avivamento gera até o movimento, mas o avivamento não é causado pelo movimento, porque o movimento em si, ele pode até trazer algum tipo de alento para o ego, para a mente, para as emoções, pode até ser uma anestesia das pressões diárias, mas o movimento em si não tem o poder de transformar. E o avivamento, quando ele é divino, o avivamento, quando vem de Deus, ele causa tanto impacto que ele transforma, regenera e muda por completo a vida daquele que foi alvo do avivamento de Deus. Lendo esse texto de Lucas, nós aprendemos o que é avivamento. Em primeiro lugar, avivamento é aquilo que está vazio, ficando cheio. No Salmo 23, verso 5, o salmista diz: ó Senhor, enche o meu cálice até transbordar. A vontade de Deus é que toda oquidão, a vontade de Deus é que toda lacuna, a vontade de Deus é que todo buraco, a vontade de Deus é que todo vazio interno, como disse o Agostinho, o homem tem um buraco dentro de si do tamanho de Deus, e ele só se sente pleno o dia que Deus volta para o seu lugar. Aleluias, glória a Deus. Isso é avivamento. É uma alma vazia, uma mente vazia, é um coração ocado, aleluias, vazio, sendo cheio da presença e da graça do Senhor. Numa linguagem profética, Lucas diz: todo vale se encherá. Aleluias! A vontade de Deus e a ordem de Deus é que nós sejamos cheios. Em Deuteronômio capítulo 16,
Versículo 16, Deus usando Moisés para Israel, ele diz: quando vocês se aproximarem de mim, não se aproximem com as vossas mãos vazias. Eu quero vocês cheios, aleluia. Aí você vai lá para o Novo Testamento, em Efésios, o pastor Antônio Carlos de Deus deu a carta aos Efésios aqui, diz assim: não vos embriagueis com o vinho, porque no vinho há contenda, mas vamos fazer o quê? Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E no dia de Pentecostes diz que aproximadamente 120 irmãos estavam reunidos, orando, lendo a palavra, observando e corrigindo a vida, e aguardando a promessa, até que de repente ouviu-se um som veemente e impetuoso, como o som de um vento avassalador e destruidor. E no meio daquele vento, aleluia, o Espírito Santo de Deus pousou sobre eles. E o texto diz: e todos que estavam vazios, que estavam lacunosos, que estavam, aleluia, frios e distantes de Deus, foram cheios da presença do Senhor. Crente avivado é crente cheio, crente avivado é crente completo, crente avivado é crente pleno, crente avivado é crente com suficiência, crente avivado é crente que tem contentamento. Por quê? Porque todos os problemas ao seu lado estão resolvidos? Não, senhores, aleluia, alegre e completo, porque está cheio da graça, da plenitude, do poder, da unção, da verdade, do amor, da generosidade, da justiça, da mansidão, aleluias, e da fidelidade de Deus. Eu creio que Deus derramará sobre nós em Barueri um grande avivamento, e aqueles que estão vazios, dispersos, áridos, distantes, aqueles que estão perdidos, sem rumo na vida, sem sentido na existência, serão cheios da presença e da graça do Senhor. Um crente cheio não encontra lugar para o diabo. Um crente cheio não pode dar lugar para o pecado. Um crente cheio não pode dar lugar para as invencionices do mundo. Um crente cheio, ele é completo, ele é pleno. Ele está no Senhor e o Senhor está nele. O que é o avivamento? É aquele que está vazio sendo cheio. Irmãos, eu creio nesse dia em que o Senhor vai liberar a sua palavra, e todo vale, toda loca, aleluia, todo rebaixamento se encherá de forma plena e gloriosa, aleluias, pelo poder da presença do Senhor. Avivamento, em segundo lugar, significa todo aquele que é exaltado se humilhando. O texto diz: e nesse tempo não apenas os vales se encherão, mas os outeiros, os montes serão reduzidos, serão abaixados, serão aplanados. Nesse tempo, no tempo da visitação, no tempo da descida do Senhor, no tempo que o Espírito de Deus vem de fato e de verdade na vida da pessoa, todo orgulho, toda exaltação, toda ensimesmação, toda autossuficiência, aleluias, toda independência, toda arrogância, toda prepotência, toda presunção, aleluias, dá lugar para a humildade, aleluias, a consternação, aleluias, a contrição, aleluias, e a baixeza. De todas as falas de Maria com o anjo Gabriel, tem uma fala que para mim é muito importante, é quando ela fala para o anjo assim: mas vem cá, eu sou uma menina ainda, eu não sou capaz de gerar o Filho de Deus, o Salvador. E aí o anjo vai e diz: não, é você mesmo, Maria. E aí ela fala assim: mas será que Deus
poderia olhar para a baixeza da sua serva. Eu quero dizer para você que quando há altivez, ensimesmação, peito estufado, quando há arrogância, nariz empinado, aleluia, não houve ainda a visitação de Deus. Mas quando a pessoa consegue entender o seu estado de miserabilidade, o seu estado de fraqueza, o seu estado de debilidade, de fragilidade, o seu estado de pequenez, o seu estado de insuficiência, o seu estado de fraqueza, quando a pessoa consegue se rebaixar e dizer: será que Deus poderia olhar para a minha baixeza? Aí veio o avivamento de fato e de verdade. Abacandaramahai. Nós precisamos lembrar da letra do hino que nós cantamos: e que diminua eu para que tu cresças, ó Senhor. E esse hino é inspirado, aleluia, na passagem que João Batista, quando estava com o ministério decolando e encontrou Jesus, chegou para então os seus discípulos e João Batista disse: é necessário que ele, único e exclusivamente ele, cresça, e que eu, cada vez mais, eu me quebrante, cada vez mais, aleluia, cada vez mais eu me reduza, cada vez mais eu me humilhe, cada vez mais eu suplique a ajuda do Senhor, cada vez mais eu me conscientize de que sem Ele eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não posso nada. A Ele toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda a celebração, única e exclusivamente a Ele. Levante a sua mão, Xarabacandaramahai. Levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de louvor, porque Deus olhou para a baixeza, para a simplicidade de cada um de nós aqui esta noite. Abacandaramahai. O avivamento é o outeiro, é o monte abaixando-se, é o crente aleluias, conscientizando da sua pequenez e dizendo, aleluias, como João Batista, e reproduzindo o que está em João 15:5, quando Jesus disse: eu sou a videira, vós sois as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, mas se desconectou da videira, sem mim, nada vocês podem fazer. Aleluias. É o apóstolo São Paulo quem diz: é Ele que é tudo em todos. Do Senhor é tanto querer quanto efetuar. Se nós estamos aqui esta noite é por Ele. Se nós estamos vivos é por Ele. Se nós temos pão sobre a mesa, roupa sobre o corpo, se nós temos ministério, chamada, vocação, algum dom ministerial, espiritual, de serviço, tudo decorre dele. Aleluias, aleluias. Foi o apóstolo São Pedro que nos ensinou o caminho da vitória, quando em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 6, ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, querendo Ele vos exalte. Aleluias. O que é avivamento? Avivamento é aquele que está exaltado, se humilhando. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. O Spurgeon que fala que às vezes Deus é glorificado na cura. E o Spurgeon fala também que às vezes Deus é glorificado na doença. E ele explica quando ele diz assim: se a doença nos quebrantar e nos deixar sensíveis a Deus, essa doença de fato e de verdade é para a glória do Senhor. Aleluias. Se os problemas, as intempéries e as dificuldades nos moem, nos quebrantam, nos fragmentam, nos alquebram, então aí aconteceu o avivamento de verdade. Eu não consigo entender. Um dia eu fui para um culto de jovens lá em Carapicuíba, e aí eu era um convidado, mas não era o pregador. O pregador pregou, e no final do culto havia aquela atmosfera aparente
um pseudo avivamento. E aí, quando o pessoal ali chorando e não sei o quê, quando terminou, esse pregador saiu e eu saí com ele, e tinha um rapaz encostado no carro dele. Eu vi isso, o pregador encostar o pé assim, nas costas do rapaz e jogar o rapaz, empurrá-lo. Esse não é o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento nos alquebra. O verdadeiro avivamento é exatamente isso, despregou tudo que pregou. O verdadeiro avivamento, aleluia, nos nivela por baixo. O verdadeiro avivamento mostra a nossa inferioridade, a nossa fraqueza e quando somos dependentes de Deus. Levante a sua mão, eu quero dizer para você: Deus se atenta, aleluia, para a nossa baixeza. Oh, aleluia, aleluia. Labacandaramanarashuramahai. Labacandaramahai, aleluia. Se você experimenta alguma coisa na vida e essa coisa tem te deixado mais orgulhoso, Deus não está nisso. Se essa coisa tem te deixado mais vaidoso, Deus não está nisso. Se isso está te deixando mais altivo e você passa a olhar para as pessoas como se elas fossem inferiores a você em alguma área, então você não está recebendo o avivamento de Deus, e Deus não está nisso. Porque a verdadeira visitação de Deus faz com que as montanhas, os outeiros, o Everest, aleluia, seja abaixado para a glória do Senhor. Terceiro, avivamento é o errado se consertando. O texto diz assim: o que é tortuoso se endireitará. Aleluias. Quando Deus derrama do seu avivamento, aleluias, glória a Deus, Ele enche aquele que está vazio, aleluias, Ele abate aquele que está exaltado, mas Ele também conserta aquele que está tortuoso. Os caminhos serão, aleluias, aplainados e endireitados. O escritor aos Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 13, ele diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e voltem a fazer veredas direitas para os vossos pés, para que aquele que manqueja não se desvie inteiramente, antes que ele seja sarado. Aleluia. Quando Deus derrama do seu avivamento de fato e de verdade, nós passamos a assumir um compromisso de andar pelas veredas direitas. Deus visitou Abraão em Gênesis 17, e Abraão sentiu uma consternação por conta da visitação de Deus. Ele sentiu o impacto da presença de Deus na sua vida. E a palavra de Deus diz que depois daquela visitação, a última palavra de Deus para Abraão foi esta: anda na minha presença e ser perfeito. Aleluias, aleluias. Quando o Senhor nos despedir, por assim dizer, esta noite, e nós olharmos para trás, como se Ele estivesse sentado aqui no templo, e nós saindo olhando para Ele, como se isso fosse possível, né? Nós olhássemos para Ele, Ele ia dizer para nós: recebeu o poder, recebeu a graça, agora anda na minha presença e seja perfeito. Todas as vezes que Jesus curava uma pessoa, que Ele derramava a graça e o transbordar do amor de Deus sobre uma pessoa, qual era a última palavra que Ele dizia para a pessoa? Vá em paz, mas você não peques mais. Ande por veredas direitas, ande por caminhos corretos. Aleluia. Avivamento, ele se traduz no desejo pela santidade, pela pureza, por uma vida no altar. O avivamento genuíno, ele se traduz pelo desejo de querer romper com o pecado, de querer assumir compromisso de fato e de verdade com Deus, com o Senhor, com a palavra de Deus. O verdadeiro avivamento, ele se desdobra num comprometimento com a pureza. Eu nunca esqueço, eu era líder de jovens, uma primeira igreja que eu fui líder lá na década de 90 aí. E aí eu novinho, líder de jovens lá, e tinha uma moça que ela vivia num estado de união estável, digamos assim, com um rapaz.
Mas aquilo a incomodava muito. E a gente sempre conversava com ela e dizia, você tem que resolver essa situação. E o rapaz namorido, né? Não queria resolver e tal, ficava aquela situação. Aí nós tivemos um culto de jovens. Houve uma apoteose maravilhosa do Senhor na igreja. Deus sacudiu todos nós ali. Houve um quebrantamento. Quando foi no dia seguinte, na escola dominical, ela me procurou e disse assim, Henrique, é o seguinte, hoje eu vou conversar com ele. E se ele não procurar ter uma vida no altar, eu não vou ficar com ele. E eu disse assim, mas o que trouxe essa resolução para você? O que trouxe essa decisão de você resolver a sua vida e colocar a sua vida no trilho? Ela disse, foi a visitação de Deus no dia de ontem. Foi exatamente isso que ela fez. E ela chamou ele, conversou, eles ficaram afastados por um tempo, ele ficou meio bicudo para lá. Ele queria continuar com aquela vida ali. Estava boa para ele, né? Calmo, sereno e tranquilo aquela vida para ele. E aí ele queria continuar. Quando ela deu um aperto nele, ele pegou e ficou um tempo afastado dela. Daí um tempo ele voltou com ela, me procurou, eu era líder de jovens, e eles me procuraram e disseram assim, Henrique, é o seguinte, a gente vai resolver a vida. A primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos casar. Eles casaram. Hoje ele é até um dos pastores dessa igreja. É um ministério independente. Ele é até um dos pastores lá. Faz encontro de casais e dá esse testemunho como exemplo. Sabe o que é isso? Isso é quando a gente é visitado pelo Senhor. A gente faz uma varredura na vida. E a gente coloca a vida no altar. A gente coloca a vida no eixo. Nós, aleluia, produzimos para nós mesmos veredas direitas. Levante a sua mão. Há um avivamento de Deus vindo para nós. Há um derramar de Deus vindo para nós. Aleluia! Aleluia! Há uma visitação maravilhosa de Deus vindo para nós. Abacandaramana chora macandaramahai. Abacandaramana chora mahai. Às vezes a gente até tem vontade de colocar a vida no altar, mas não tem coragem. Fica com medo dos desdobramentos. Fica com medo das perdas que nós vamos ter. Mas quando você recebe Deus, você fica tão completo, tão cheio, que você diz assim, agora nada me importa. Eu vou organizar a minha vida. E a minha vida será para o louvor, a glória, a adoração e a celebração do Senhor. Daí houve de fato e de verdade uma visitação poderosa de Deus. Aleluia, há uma visitação de Deus para nós. Se avizinha um tempo novo de derramar de Deus sobre as nossas vidas. E eu termino dizendo que o verdadeiro avivamento, quando ele vem, ele torna o rebelde obediente. Olha o que diz o texto, e os caminhos escabrosos se aplainarão. Os caminhos escabrosos, eles são um nível pior do que aquele caminho torto. O caminho torto se endireita, mas os caminhos escabrosos, eles se aplanam. Ou seja, aqueles indivíduos que são rebeldes, relutantes, são difíceis de aceitar a vontade de Deus, de aceitar o querer de Deus, quando são visitados pelo Espírito de Deus. Aleluia! Quando são tomados pela glória de Deus e pelo poder de Deus. Aqueles indivíduos rebeldes, aleluia, resolvem obedecer a Deus acima de todas as coisas. Que o Senhor derrame sobre nós, aleluia, esse grande e maravilhoso avivamento. E possa se cumprir essa beleza desse texto que diz, naquele tempo, todo vale se encherá, e se abaixará todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão para a glória do Senhor. Esse avivamento eu acredito. Esse avivamento eu creio. Esse avivamento eu espero. E esse avivamento virá da parte de Deus para nós. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado.